Boa noite, todas e todos, companheiras, companheiros. Vamos começar hoje nossa live hoje. E eu gostaria agora, antes da gente dar início à live propriamente dita, ao debate, à discussão, gostaria de saber se está todo mundo aí ouvindo bem, se vocês estão me ouvindo bem, estão vendo bem, se está tudo ok. Então, é importante esse retorno para a gente saber aqui, para a gente se organizar. Professor, dá uma boa noite aí também, para ver se o seu som está legal. Boa noite a todas e a todos. Espero que estejam todos bem, espero que seus familiares estejam bem e sejam bem-vindos a essa nossa atividade. Professor, dá uma boa noite aí também, para ver se o seu som está legal. Boa noite. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa atividade. Eu sou Zilas Nogueira, sou professor de filosofia do Instituto Federal de Alagoas, e esse é o canal do MEP, Movimento por uma Escola Popular. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma live aí do nosso canal. É importante que vocês deem aí o like, que vocês se inscrevam no canal, é importante para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade, para que a gente continue produzindo aí, trazendo para vocês reflexões importantes sobre a nossa realidade escolar, sobre a educação no Brasil. Então, olha só, vamos, antes da gente apresentar hoje o nosso convidado, é importante a gente fazer algumas lembranças. Então, veja, o MEP é um movimento por uma escola popular. Então, é um movimento que propõe, basicamente, que a escola seja um espaço educativo de produção de conhecimento, de tecnologias conectada aos interesses da comunidade, da sociedade, conectada com os interesses, sobretudo, da classe trabalhadora, e não escola submetida aos interesses do mercado, não escola submetida aos interesses da reprodução do capital. Então, a gente acha que a escola popular, ela tem que garantir, sim, a formação dos indivíduos, não a formação naquela perspectiva de inserir os estudantes, os indivíduos no mercado, nessa divisão social do trabalho imposta pelo capitalismo, mas uma formação que possa, que venha possibilitar os indivíduos a apropriação crítica do patrimônio cultural, científico, filosófico, artístico, produzido por toda a humanidade. Então, além de garantir essa formação, nós entendemos que a escola popular também deve ser um vetor de um projeto político de emancipação dos trabalhadores, de um projeto político de superação dessa sociabilidade. Então, hoje nós vamos trazer um debate com o tema para além da escolha entre neutralidade e doutrinação em educação. Então, para discutir esse tema, nós temos a honra de receber, temos o prazer, nessa noite de sexta-feira, de receber o professor Newton Duarte. O professor Newton Duarte, que é graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Educação pela mesma universidade, doutor pela Faculdade de Educação da Unicamp, coordena o grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação, é pesquisador associado do Instituto de Humanidades da Universidade Simon Fraser, de Vancouver, no Canadá, e autor de uma série de livros, artigos, organizou vários livros também, e entre outros se destacam, por exemplo, os livros Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, A Individualidade para Si, Crítica ao Fetichismo da Individualidade, A Pedagogia Histórico-Crítica e a Luta de Classes na Educação Escolar. Então, eu queria agradecer o professor Newton Duarte pela presença dele. Professor, esqueci alguma coisa? Se eu quiser acrescentar algo aí nessa apresentação, por favor, fique à vontade. Está ótimo, Zilas, não há nada a acrescentar.
Só agradecer pela gentil acolhida. Ok, valeu, professor. Então, olha só, também queria agradecer, obviamente, a todos e todas que estão aí presentes, que vão participar dessa live hoje com o professor Newton Duarte para discutir esse tema que é absolutamente atual, especialmente depois da ascensão do governo reacionário, truculento, de um governo anti-ciência. Então, é importantíssimo um governo que vem acossando os trabalhadores em educação, que vem acuando os trabalhadores em educação com um discurso de neutralidade. Então, um debate importantíssimo para todos nós. Valeu, obrigado vocês pela presença. Vejam só, nossa metodologia, como é que nós vamos fazer nossa live hoje? A gente vai fazer essa live uma duração entre 1 hora e 1 hora e meia, mais ou menos. É pouco tempo, então aproveitem bem aí o professor Newton Duarte. Então, nós vamos fazer uma fala inicial entre 20 e 30 minutos. Depois dessa fala inicial, um primeiro bloco de perguntas que vocês podem ir fazendo aqui no chat, podem ir fazendo durante a fala as perguntas. Então, o professor vai responder a essas perguntas. Nós vamos tentar, o máximo possível, colocar todas as perguntas organizadas. Tem uma equipe aí de sistematização que vai estar ativo nessa live para poder organizar as perguntas dentro de blocos temáticos, para que o professor possa responder da melhor forma possível. E aí, ele responde, e depois nós temos um segundo bloco de perguntas. Depois desse segundo bloco, as considerações finais, e a gente encerra essa live. Então, de novo, queria enfatizar a todo mundo, por favor, se inscreva aí no canal, dê o like, o joinha, aí para que a gente possa continuar produzindo esses conteúdos. Lembrando que nós temos uma programação que depois eu vou passar para vocês também, essa programação aqui do canal do MEP. Então, sem mais delongas, vamos começar lá com o professor Newton Duarte, agradecendo o professor mais uma vez. Professor, agora é com você. Bom, então, boa noite a todas, a todos, e agradecer pela participação nessa atividade. E antes de entrar no tema propriamente dito, eu espero que esteja tudo bem com todos vocês, com seus familiares, com seus amigos. Continuem em casa, continuem se protegendo, continuem protegendo a sua família. Isso é muito importante nesse momento. Queria agradecer aos organizadores da atividade pela oportunidade que estou tendo de poder compartilhar com vocês algumas ideias, algumas reflexões que tenho desenvolvido a partir de uma pesquisa que venho realizando desde o ano passado, uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade Simon Fraser, em Vancouver, Canadá, junto ao Instituto de Humanidades, e agora já de retorno ao Brasil, dando continuidade a essa pesquisa, a esses estudos. E gostaria já de início, então, dizer que para a realização dessa pesquisa conto com o apoio, em primeiro lugar, da minha universidade, a Unesp, Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras, Departamento de Psicologia e Educação, onde trabalho, e também contei com o apoio da FAPESP nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, na forma de uma bolsa para a realização de pesquisa no exterior. Como vocês sabem, o tema da nossa fala, da nossa conversa, é para além da escolha entre neutralidade e doutrinação em educação. Esse é um tema que é bastante importante para a nossa realidade educacional contemporânea, e é um tema que vem estando na pauta das discussões, vem sendo trazido à pauta das discussões em educação já há vários anos, e principalmente pelas críticas que setores da direita vêm fazendo já há alguns anos aos professores
professores de todos os níveis de ensino, críticas no sentido de que os professores, especialmente das escolas públicas, estariam agindo de maneira doutrinadora. Então, a questão da doutrinação aparece por meio dessas críticas, e essa ideia de que os professores estariam agindo de maneira doutrinadora, ela vem direcionada numa perspectiva político-ideológica, que é a de acusar aos professores de agirem no sentido de uma doutrinação supostamente esquerdista, ou seja, os professores das escolas públicas estariam agindo para doutrinar os seus alunos numa visão política esquerdizante. Dentro dessa crítica vem a defesa de que uma educação não doutrinadora seria uma educação neutra. Então, a exigência de que os professores, os currículos escolares, os materiais escolares, materiais didáticos, deveriam seguir uma regra de absoluta neutralidade em educação. Bom, em primeiro lugar, é preciso que a gente se detenha a analisar de maneira criteriosa, de maneira bem fundamentada, de maneira absolutamente sustentada teórica e racionalmente, né, essa questão. Afinal, o que significa doutrinação? O que significa doutrinação em educação? Se existe doutrinação, quais as formas de doutrinação que existam? O que significa neutralidade em educação? Em primeiro lugar, né, doutrinação, da bibliografia que eu levantei, eu fiz um extenso levantamento de bibliografia em língua inglesa sobre esses temas da doutrinação e da neutralidade em educação. A bibliografia que levantei mostra que há uma variedade de perspectivas de análise do que seja doutrinação e do conceito de doutrinação. Então, há autores, uma quantidade razoável de autores, que considera a doutrinação um fenômeno negativo e indesejável na educação, especialmente na perspectiva de uma educação democrática. Então, uma educação democrática deveria evitar a todo custo o processo de doutrinação. Nesse caso, os autores tendem a entender o processo de doutrinação como um processo que levaria as pessoas, principalmente as novas gerações, a aderirem a uma visão de mundo ou a aspectos, partes de uma visão de mundo, de uma maneira tal que as pessoas manteriam com essa visão de mundo uma relação de adesão à crítica, impedindo, ou ao menos cerceando bastante, as possibilidades das pessoas virem a submeter essa visão de mundo a uma análise crítica racional e também a possibilidade de analisarem racionalmente concepções de mundo diferentes dessa e até opostas a essa. Estou aqui fazendo uma espécie de síntese, de resumo do que seria essa visão do conceito de doutrinação, porque devo assinalar também que há uma variedade grande de entendimentos do que seja esse conceito entre os autores, e mesmo os autores, esse grupo de autores que tende a ver doutrinação como algo indesejável e negativo em educação, eles divergem, e às vezes divergem bastante, sobre o próprio conceito de doutrinação e aspectos desse conceito. Por outro lado, existem autores também que entendem que a doutrinação ela não é de todo negativa, que em várias situações ela seria necessária, e então trabalham o conceito de doutrinação de uma maneira diferente desse primeiro grupo que mencionei. E, por fim, existiria até um terceiro grupo de autores que tende a considerar que o conceito de doutrinação não acrescentaria muito à análise concreta dos fenômenos educativos. Tende a considerar que o conceito de doutrinação muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Pelo nosso tempo aqui, eu não entrarei, seria bastante cansativo,
eu entrar aqui nos detalhes, nas minúcias dessas análises. Apenas assinalo que, para efeito aqui da nossa conversa de hoje, eu trabalharei com a primeira visão de doutrinação, ou seja, que doutrinação é um processo não desejável em educação, numa perspectiva democrática, é um processo não desejável na formação humana, na perspectiva de desenvolvimento da autonomia intelectual e moral das pessoas, e que, portanto, nós precisamos caminhar no sentido de superar as várias formas de doutrinação. Só que aí precisamos acrescentar o seguinte: muitas críticas feitas à educação, afirmando que nós, educadores, seríamos doutrinadores, elas são críticas arbitrárias, porque elas consideram como doutrinação tudo aquilo que possa se posicionar contrariamente a uma determinada ou a determinadas visões de mundo que já estão estabelecidas e naturalizadas e que muitas vezes são essas visões de mundo já estabelecidas e naturalizadas, aceitas de uma maneira naturalizante, ou seja, a crítica, elas também são resultados de doutrinação. Ou seja, o que eu estou dizendo é que as críticas feitas ao que seria uma suposta doutrinação de esquerda nas escolas são críticas, muitas vezes, com o objetivo, não sei até que ponto consciente da parte de todos, mas da parte de alguns, eu creio que esse objetivo é consciente, da parte de outros talvez menos, mas com o objetivo, na verdade, de camuflar, de disfarçar uma doutrinação que já existe há bastante tempo e que faz as pessoas aceitarem certas ideias sobre a vida, sobre a sociedade, de uma maneira não crítica, e quando conteúdos escolares, abordagens pedagógicas, materiais didáticos enfocam conhecimentos, temas, questões que começam a colocar em questão algo que estava dado como natural, como todo mundo aceitando e concordando, como consensual, aí acusa-se isso de doutrinação. Então, nós precisamos discutir a sério o que é doutrinação e quais as formas de doutrinação. Por exemplo, uma doutrinação que vem acontecendo há décadas na realidade social brasileira é aquela que faz com que as pessoas aceitem a visão de mundo neoliberal. A visão de mundo que naturaliza a ideia de que o mercado é a solução para os problemas humanos, que o mercado é a única e a melhor forma de produção daquilo que os seres humanos necessitam e que todas as consequências da organização da sociedade nessa forma capitalista de funcionamento da produção, que chamam de mercado, todas essas consequências seriam desejáveis, seriam positivas, seriam naturais. As pessoas são doutrinadas a pensarem dessa forma. Nós temos sido doutrinados a aceitarmos isso há décadas. Então, vamos discutir o que é doutrinação. Vamos discutir quem está doutrinando. Vamos discutir se a escola está doutrinando e de que forma está doutrinando, mas também vamos discutir como as redes sociais estão doutrinando, vamos discutir como os meios de comunicação estão doutrinando, vamos discutir como as empresas estão doutrinando, vamos discutir como as igrejas estão doutrinando. Então, vamos discutir a sério o que seja doutrinação, vamos discutir quais são as formas de doutrinação, para aí sim nos posicionarmos em relação àquilo que consideramos que deva ser superado. E aí a questão da neutralidade. Afirma-se que a melhor forma de... que a forma de enfrentar a doutrinação na escola seria a da neutralidade. Quem já estudou minimamente a história da educação brasileira sabe que esse tema da neutralidade na educação não é novo. Não é de hoje que trazem a defesa da neutralidade em educação. Na época da ditadura militar, de 64 a 85,
A neutralidade era defendida em educação por meio do chamado tecnicismo. O tecnicismo afirmava que a educação tem que ser eficiente, eficaz, que o professor tem que ser um eficiente executor de planejamentos, de currículos, de objetivos educacionais e etc. E jamais o professor deveria, então, assumir posições políticas, defender valores éticos na educação que não fossem aqueles já assumidos, entre aspas, naturalmente. Então, desde a ditadura, que esse tema da neutralidade já vem sendo colocado para a educação. Aí nós tivemos todo o processo de luta contra a ditadura, o processo de abertura, o processo de emergência das concepções críticas em educação, que fizeram a crítica a essa suposta neutralidade da educação no período da ditadura, que nós sabemos muito bem não foi neutralidade. Nós sabemos muito bem que era a difusão, a reprodução de uma visão de mundo, de uma visão da história brasileira, de uma visão da cultura, de uma visão da vida. Era uma posição absolutamente politizada. De neutra não tinha absolutamente coisa alguma. Bem, atualmente a questão da neutralidade vem sendo bastante colocada novamente na educação brasileira, e nessa bibliografia de língua inglesa que levantei, há também uma ampla discussão sobre neutralidade. Desde a década de 70 do século XX, essa discussão já se faz em diferentes perspectivas, desde autores que defendem a possibilidade e a necessidade de total neutralidade dos educadores, dos professores, da escola, dos currículos, dos materiais didáticos, até aqueles que se posicionam contrariamente à neutralidade e que afirmam que a neutralidade não é possível nem desejável para a educação. Há uma variedade grande, assim como em relação ao conceito de doutrinação, também em relação ao conceito de neutralidade, das possibilidades, limites e impossibilidades da neutralidade em educação, existem também diversas perspectivas, existem diversas abordagens. Alguns autores analisam de maneira bastante cuidadosa essa questão, inclusive apontando o que seria neutralidade, quais os conceitos de neutralidade, neutralidade em relação a quê, como o professor se posicionar em relação a determinadas temáticas em educação. E uma crítica bastante interessante que alguns autores têm feito, análises que eles têm feito, no seguinte sentido: do caráter arbitrário com que muitas vezes preconiza-se a neutralidade em relação a determinados temas, porque esses temas são considerados polêmicos, e, entretanto, outros temas não são aventados como temas em relação aos quais deveria haver neutralidade, porque não há polêmica, porque não são temas polêmicos. E aí há toda uma discussão. O que faz com que um tema seja polêmico? O que faz com que, num determinado momento, um tema seja considerado polêmico e depois, em outro momento, ele deixa de ser considerado polêmico? O que faz com que determinados temas, em relação a determinados temas, certos grupos da sociedade exijam ou façam reivindicações para que a escola ou não aborde esses temas, ou, se abordá-los, os faça a partir de determinadas perspectivas e impondo aos professores restrições muito grandes em relação a se eles podem ou não se posicionar em relação a determinados temas. Então, há autores que defendem que o professor, quando o tema é considerado polêmico, ele se mantenha o mais distante possível, ou seja, ele pode até estimular a discussão, favorecer uma discussão entre os alunos, desde que ele não formule suas posições. Há outros autores que defendem que sim,
que o professor pode e deve apresentar suas posições e que isso não caracteriza necessariamente doutrinação, porque depende da maneira como o professor apresenta as suas posições, depende da maneira como o professor conduz os debates, como ele promove um ambiente de debate dos temas que seja um ambiente de respeito às posições divergentes, de aprender, os alunos aprenderem a ouvir as posições que são divergentes das suas, e de maneira a que se desenvolvam as ferramentas intelectuais e emocionais necessárias ao tratamento dos mais diversos temas, com a necessária objetividade e com o necessário respeito democrático para com as posições divergentes. Vejam vocês, isso que eu estou falando é exatamente o oposto do que nós estamos vivendo hoje na nossa realidade brasileira, e agora não estou falando de situação escolar, eu estou falando da situação da realidade brasileira, que está se enfrentando, como o mundo inteiro está se enfrentando com o problema de uma gravíssima epidemia, de uma pandemia, e que nós temos autoridades que estão fazendo por meio das redes sociais, por meio das mídias, das várias formas de mídia, estão procurando fazer um intenso processo de doutrinação da nossa população, difundindo preconceitos, difundindo inverdades em relação ao que é o fenômeno dessa pandemia, o que são as formas de contaminação em relação a esse vírus, os riscos que existem para a população se ela não tomar os cuidados necessários para evitar a rápida proliferação do vírus. Então, há uma difusão de todo tipo de preconceitos, de inverdades, de tal maneira que o que está acontecendo é um processo intenso de doutrinação das pessoas. E é uma doutrinação tão intensa que as pessoas ouvem, elas têm acesso a informações. Informações de base científica sólida. Informações de pessoas sensatas, de pessoas que têm um compromisso ético com a vida e com a preservação das condições de saúde da população brasileira. Mas a doutrinação ocorre de maneira tão intensa que, mesmo tendo acesso às informações, as pessoas continuam a acreditar em determinados líderes que difundem preconceito, que difundem inverdades. Por quê? Porque, na verdade, eles trabalham dentro de uma determinada concepção de mundo, que é a concepção de mundo absoluta e radicalmente capitalista, que é a concepção neoliberal, que é a concepção de que, em primeiro lugar, vem o mercado. Em primeiro lugar, vem a economia. E a vida humana, claro, estamos falando da vida da população oprimida, da vida da classe trabalhadora, essa vida, ela está contingenciada, ela está submetida à continuidade da roda da economia. Então, a continuidade do movimento da roda da economia vem em primeiro lugar. Mas isso sempre foi assim no capitalismo. Sempre essa continuidade do movimento econômico, da reprodução do capital, veio em primeiro lugar. E a vida dos trabalhadores, das suas famílias, a vida dos oprimidos, a vida dos explorados nessa sociedade, ela vem em segundo, terceiro, quinto plano. As mortes sempre foram consideradas um resultado mais ou menos inevitável em determinadas circunstâncias. O que está acontecendo agora é que isso está se explicitando de uma maneira muito clara. Voltando ao caso da doutrinação e da neutralidade, eu pergunto, quem está doutrinando nesse momento? Quem está procurando fazer a doutrinação da população brasileira? E quem está defendendo o conhecimento? Quem está defendendo a objetividade? Nós, educadores, estamos defendendo a objetividade. Os cientistas estão defendendo a objetividade. Mas não há neutralidade nessa nossa defesa da objetividade. E não há neutralidade
porque nós nos posicionamos a favor da verdade. Não há neutralidade, porque nós nos posicionamos contrariamente ao obscurantismo. Eu já venho falando há algum tempo sobre o problema da difusão do obscurantismo beligerante no Brasil. O obscurantismo beligerante, ele espraiou-se pela sociedade brasileira, pela nossa cultura. Infelizmente, ele invadiu as várias esferas da vida brasileira e tornou-se discurso oficial. Tornou-se discurso oficial de tal maneira que governantes vêm a público dizer que as mortes causadas pela pandemia são inevitáveis, são um subproduto necessário para que a roda da economia continue girando. Isso é uma expressão muito drástica, mas fidedigna, da maneira como o obscurantismo beligerante vê o mundo. E os ataques aos cientistas, os ataques a todos aqueles que estão defendendo a vida humana, são ataques absolutamente obscurantistas. E quando eu falo obscurantismo, eu não estou me referindo à ausência de conhecimento. Porque a ausência de conhecimento ou desconhecimento sempre existe e sempre existirá na história humana. Sempre existirão aspectos da realidade que já são conhecidos, pelo menos por uma parcela da sociedade. E aí a educação, a importância da educação é a difusão, a socialização disso que já é conhecido para toda a sociedade. Mas sempre existirão campos da realidade que nós ainda não dominamos, que nós ainda não conhecemos e que continuaremos a buscar, conhecer, a avançar, a aprofundar e reformular e refazer os nossos conhecimentos. Então, o desconhecido, ele sempre existirá, porque nunca a realidade será totalmente conhecida. Mas o obscurantismo, o problema do obscurantismo não é a existência do desconhecido, é que o obscurantismo, ele é uma posição contrária à busca da verdade. O obscurantismo é uma posição contrária à luta pelo conhecimento e à difusão do conhecimento. Então, quem está fazendo doutrinação? O ministro da Educação afirmou ano passado que as universidades federais, além de plantarem maconha e produzirem drogas nos laboratórios de química, seriam madraças de doutrinação. Eu pergunto, quem está fazendo doutrinação? São as universidades federais? São os cientistas? São os pesquisadores? Somos nós os educadores? Ou são aqueles que fizeram do obscurantismo o discurso oficial, infelizmente? Um momento histórico tão trágico que a humanidade vem vivendo e que nós precisaríamos que os líderes, os dirigentes, assumissem um compromisso ético com a população, assumissem um posicionamento de estadista que se compromete com o enfrentamento de uma questão gravíssima de saúde pública em defesa da população. Bem, e aí, o tema da doutrinação e da neutralidade em educação, ele se conecta à discussão sobre o conhecimento, sem dúvida, né? Sobre a objetividade do conhecimento, sobre a necessidade de defendermos uma educação que socialize o conhecimento nas suas formas mais ricas, mais desenvolvidas, nas ciências, tanto ciências da natureza como ciências humanas, ciências da sociedade, nas artes e na filosofia. E aqui preciso também pontuar algo que é importante, né, que é o seguinte: uma parcela dos intelectuais de esquerda nas últimas décadas defendeu bastante que essa discussão sobre a verdade, sobre a objetividade do conhecimento, seria uma ilusão positivista. E que, na verdade, não existiriam verdades objetivas, existiriam narrativas. Existiriam diferentes visões de mundo, diferentes narrativas, cada uma dependendo do seu enraizamento cultural, do seu lugar de fala,
e assim por diante. Agora nós temos um problema. Agora essa parcela da esquerda tem um problema porque ela tem que fazer a crítica às mentiras, às fake news que o obscurantismo vem difundindo, e já vem difundindo há algum tempo, e conquistou o poder dessa forma. Bom, para fazer a crítica a essas mentiras, nós precisamos admitir que a verdade existe. Nós precisamos admitir que existe conhecimento objetivo. Nós precisamos admitir que existe algo chamado realidade, e que essa realidade pode e deve ser conhecida, o que não significa de forma alguma que os conhecimentos sejam inquestionáveis, sejam absolutos, sejam perfeitos, estejam já prontos para sempre. Não, o conhecimento está em movimento, sempre em movimento, porque a realidade está em movimento, porque nós estamos em movimento. Mas a possibilidade de conhecer a realidade existe. E o conhecimento, aquele que nós já tenhamos alcançado, que a humanidade já tenha alcançado nas suas melhores formas, nas suas melhores expressões, ele precisa ser difundido para toda a sociedade. É por isso que o professor Demerval Saviani, há muito tempo, vem defendendo a tese de que a educação escolar tem como sua especificidade a socialização do saber sistematizado. E eu concordo 100% com essa afirmação. Nós defendemos uma educação escolar que socialize o saber sistematizado a todos, que socialize a todos o conhecimento nas suas melhores expressões. Não há neutralidade nessa posição. Nós somos contra as muitas e diversas formas de doutrinação. Nós não queremos doutrinação para a educação. Nós queremos que os indivíduos desenvolvam autonomia de pensamento, autonomia intelectual e moral, para que quando nós estejamos perante situações como essa, que estamos vivendo agora, as pessoas saibam reconhecer que estão sendo alvo de doutrinação, saibam se posicionar criticamente em relação à doutrinação, saibam se posicionar eticamente em relação a atitudes que não são aceitáveis. Não são aceitáveis em hipótese alguma. Não estou dizendo que o enfrentamento de um problema dessa gravidade seja simples, de forma alguma. Não estou dizendo que se resolve facilmente. Toda solução terá consequências, todo encaminhamento terá consequências. Mas é preciso assumir um compromisso ético com a vida, é preciso assumir um compromisso político com a população brasileira, especialmente a população que está sendo mais fortemente penalizada com essa pandemia, em decorrência das profundas desigualdades socioeconômicas. O Brasil, há muito tempo, é sabido que o Brasil é um dos países com índices de desigualdade socioeconômica mais elevados do mundo. E essa desigualdade agora está fazendo com que a pandemia tenha um efeito ainda maior sobre a população economicamente penalizada. O Brasil é um país com desigualdades muito profundas e já há bastante tempo vem sendo defendida a chamada flexibilização do trabalho, informalização do trabalho. E eu pergunto, quem mais está sofrendo agora? Quem mais está sofrendo as consequências socioeconômicas dessa pandemia? É exatamente a população submetida ao trabalho chamado flexibilizado, que, na verdade, é o trabalho precarizado. Nós precisamos, como educadores, como pesquisadores, como cidadãos da sociedade brasileira, nós precisamos assumir um compromisso na educação com a luta contra o obscurantismo, com a luta contra a doutrinação neoliberal obscurantista a qual vem sendo submetida a sociedade brasileira,
E isso não é uma questão puramente teórica, isso não é uma questão só de alguns pesquisadores e alguns intelectuais, artistas, cientistas, isso é uma questão que afeta a toda a população, a todos os indivíduos. Por isso que eu quis trazer esse tema para a nossa discussão hoje, porque eu acho que é um tema que se relaciona diretamente com essa realidade que estamos vivendo. Acho que agora poderíamos passar, então, para o debate, para as questões, até para poder esclarecer melhor certos aspectos. Então, professor, obrigado, excelentes reflexões aí. Momento. Acho que agora poderia... Então, excelentes reflexões para a gente e vamos começar as questões que foram colocadas aqui. Antes de começar, eu gostaria de dizer o seguinte, o nosso cronograma de lives aqui no canal, importante a gente estar colocando para que as pessoas possam também vir assistir aqui em outro momento. Então, 23/4, às 17h30, vamos ter o Jefferson e a Isis discutindo pandemia e EAD, limites e possibilidades para uma escola popular. No dia 30/4, às 19 horas, teremos Lucília Machado, a importância da politecnia na atual conjuntura. No dia 4/5, às 19 horas, teremos novamente o professor Gaudêncio Frigoto, Juventude e Trabalho no Pós-Pandemia. No dia 12/5, às 19 horas, Dante Moura, a importância da rede federal na atual conjuntura de pandemia. Então, é uma programação excelente que todos e todas estão convidadas a participar também dessa programação. Além disso, também tem uma live que vale a pena a gente conferir. Mulheres em tempos de pandemia, política, feminismo e solidariedade. 19/4, às 16 horas, no Facebook. Essa live é organizada pelo coletivo feminista classista Ana Montenegro. Então, agora vamos às perguntas, professor. Vejam, a gente tentou organizar aqui as perguntas por temáticas, e aí eu vou fazer uma questão só, mas a partir de várias que chegaram aqui. Certo? Então, tem uma questão sobre qual a função da igreja na difusão da ideologia autoritária, antidemocrática na escola pública. Então, teve várias perguntas relacionadas à religião, à igreja. Então, a gente faz essa que contempla outras que já apareceram aqui. Uma questão sobre qual a função da igreja na difusão da ideologia autoritária. Quando se fala igreja, aí existe uma generalização, né? Porque, na verdade, existem igrejas. Igrejas de... Está dando interferência aí, se eu puder desligar aí. Está me ouvindo agora? Melhorou? Ok. É que está dando eco aqui eu desliguei o meu alto-falante. Quando a pergunta faz referência à igreja, então aí há uma certa generalização, né? Porque não existe a igreja, existem várias igrejas, a começar do fato de que existem várias religiões. Então, e dentro de cada religião existem as diferentes interpretações, etc., embora, é claro, né, as religiões tenham seus dogmas, e esses dogmas não permitem, porque são dogmas, né, ou se aceita ou não se aceita. Por exemplo, a religião cristã, um dogma central para a religião cristã é a divindade de Cristo. Então, alguém que não aceite a divindade de Cristo, não veja Cristo como Deus, então não pode ser cristão. Pode até estudar sobre o cristianismo, pode concordar com certas ideias do cristianismo, discordar outras ideias, mas não será cristão porque não aceita o dogma da divindade de Cristo. Mas aceitar o dogma da divindade de Cristo não significa que, então, as pessoas concordem em vários outros aspectos em relação ao que seja o cristianismo. Então,
há uma variedade bastante grande em termos das religiões. E estou falando do cristianismo porque é a religião, vamos dizer, hegemônica no Brasil. Mas, na verdade, no Brasil existem outras religiões que muitas vezes não são nem consideradas, não são respeitadas, né? E que abordam a vida humana de uma outra maneira, com outras perspectivas, com outros pontos de partida e assim por diante. Então, não dá para generalizar, não dá para dizer a religião de um modo geral, né? Agora, nós sabemos que existem igrejas no Brasil, especialmente algumas igrejas cristãs, que têm se posicionado a favor de posições, de perspectivas obscurantistas, né? Têm se posicionado a favor de posições que, inclusive, estimulam o ódio em relação a determinados grupos da população brasileira. O que me parece, né, é um tanto contraditório com a doutrina de Cristo que está nos evangelhos. Embora, né, do ponto de vista da história do cristianismo, né, as lutas, as formas de opressão, né, enfim, o derramamento de sangue esteja presente na história do cristianismo. Né? Todo mundo sabe disso. Entretanto, me parece que, para haver uma coerência com certos princípios da pregação de Cristo nos evangelhos, esse ódio deveria, no mínimo, ser questionado. Questionado como que, em nome da religião cristã, as pessoas disseminam o obscurantismo e o ódio. Né? Agora, tem uma outra questão. Por exemplo, na escola. A escola tem que ensinar o conhecimento científico, artístico e filosófico. Quando ela vai ensinar o conhecimento científico, ela, por exemplo, tem que trabalhar com alguns conteúdos, como é o caso da evolução das espécies. Ora, algumas concepções religiosas entendem que a escola não deveria trabalhar com a evolução das espécies, ou deveria, quando muito, apresentar a evolução das espécies como algo que alguns cientistas postulam, mas que teria igual ou até menor valor do que a visão do criacionismo. Me desculpe, mas isso não é aceitável. De forma alguma, isso não é aceitável. Que as igrejas, algumas igrejas, trabalhem com seus fiéis a visão do criacionismo, deve se respeitar numa sociedade democrática. Entretanto, quando a escola trabalha com conhecimento científico, ela tem que trabalhar com conteúdos como a evolução das espécies. Isso não é uma questão de ponto de vista. Isso é um conhecimento absolutamente comprovado. A evolução das espécies é um conhecimento comprovado. E a escola não pode deixar de ensinar esse conhecimento porque algumas correntes religiosas se oponham a isso. Da mesma forma que as pessoas não têm o direito de tentar impedir a difusão de conhecimentos científicos, por exemplo, sobre a pandemia, em nome de determinadas visões religiosas que digam que a ciência não tem toda essa autoridade para dizer o que acontece no mundo, o que acontece com a realidade, o que acontece com a vida humana. Isso não é aceitável. De forma alguma isso é aceitável. O que não significa, também de forma alguma, desrespeito para com o direito das pessoas de terem suas crenças religiosas. Nós estamos numa sociedade democrática, ou pelo menos supõe-se que estejamos, e por estarmos numa sociedade democrática, a pessoa tem direito a ter suas crenças. Da mesma forma que a pessoa tem direito a não ter qualquer crença religiosa, coisa que, aliás, na nossa sociedade é muito pouco respeitado. O direito à pessoa a não ter
crenças religiosas. Mas, enfim, tendo crenças ou não tendo crenças religiosas, a pessoa tem que ser respeitada na sua individualidade. O que não podemos aceitar é que essas crenças impeçam a difusão de conhecimentos que são necessárias, essa difusão é necessária, esses conhecimentos são necessários para o desenvolvimento e a dignidade da vida de todos os seres humanos. Professor, temos aqui mais uma série de questões, enfim. Havia prometido ao senhor que não ia fazer muitas questões ao mesmo tempo, mas é porque tem muitas aqui, eu vou fazer umas 4 que organizaram aqui mais ou menos na mesma temática. Então, vejam só, primeiro, a doutrina, em seu conceito puro, independentemente do campo, tem um viés enganoso? É manipulação ou influência? A diferença do ponto de vista ético entre os dois? Outra. Ô Zilas. Oi. Pode repetir essa questão? Eu não ouvi bem. Posso. É a doutrina em seu conceito puro, independente do campo, tem um viés enganoso. É manipulação ou influência? A diferença do ponto de vista ético entre os dois? Oi. Pode repetir essa questão? Eu não ouvi bem. Ok. Como fazemos uma defesa e afirmamos a centralidade da disputa da concepção de mundo sem cair uma doutrinação nesse sentido destacado? Como articular esses dois conceitos, considerando que toda narrativa ideológica, em essência, como lidar com o contraditório quando este argumento é utilizado para reforçar algumas falácias? Deu para entender isso? Terceiro, como articular esses dois conceitos? Como o senhor percebe a expiação em sala de aula, sobretudo com relação aos professores reconhecidos como esquerda? Como lidar com fundamentalismos em sala de aula? A última aqui desse bloco, professor. Os professores também eram acusados de doutrinadores no contexto do golpe de 64. É possível fazer paralelos com esse processo histórico que desembocou no golpe de 2016? Como lidar com fundamentalismos em sala de aula? Bom, vou tentar responder o mais adequadamente possível às questões formuladas. Se, porventura, não for satisfatória a minha resposta, por favor, recoloquem a questão e eu complemento, esclareço o que for necessário. Eu achei muito importante a pergunta sobre doutrina, porque, é claro, doutrinação, a palavra doutrinação tem origem na ideia de doutrina. Então, se eu bem entendi a pergunta, né, a ideia de doutrina, ela leva necessariamente a ideia de doutrinação, né, e o como entender isso do ponto de vista ético, inclusive. Nos autores que têm estudado, nem todos fazem a discussão sobre o conceito de doutrina. Inclusive, há autores que fazem essa crítica, dizem que fala-se muito sobre doutrinação, né, e não se discute, então, o que seria doutrina. E como é que vai se discutir doutrinação sem discutir o que seria a doutrina? Então, realmente, essa é uma questão importante e, digamos, demanda aprofundamento da discussão. Eu, de minha parte, tenho uma certa discordância em relação a se considerar tudo como doutrina, né? Às vezes me parece que as pessoas generalizam um pouco a ideia de doutrina, o que seja uma doutrina. Eu, por exemplo, não identifico doutrina com visão de mundo, porque essa seria uma possibilidade, identificar doutrina com visão de mundo. Eu não considero isso, eu não vejo dessa maneira. Então, eu penso que doutrina é um conceito que se aplica mais
a determinadas visões de mundo que têm aspectos mais fechados, têm perspectivas mais rígidas e mais estáticas, no limite, né, perspectivas mais dogmáticas. Eu sei que essa conceituação de doutrina é passível de divergência, eu sei que ela é passível de crítica, não ignoro isso, mas eu trabalho com uma visão mais restritiva do conceito de doutrina. E, nesse sentido, né, é por isso que me posiciono contrariamente à própria ideia de doutrinação em educação. Eu penso que é diferente nós trabalharmos a educação de maneira a aprisionar o indivíduo a uma visão de mundo que cerceie o seu desenvolvimento intelectual e moral, e nós trabalhamos a educação de maneira a criar as condições para que os indivíduos possam, sim, avançar, desenvolver, transformar sua visão de mundo, sua concepção de mundo em direção a concepções de mundo, uma perspectiva de emancipação humana, em concepção de mundo, uma perspectiva de libertação da humanidade das várias formas de opressão. Eu não vejo isso como uma doutrina. Eu vejo isso como uma visão de mundo mais adequada às lutas da humanidade pela emancipação em relação às muitas formas de opressão, em relação às muitas formas de alienação e de dominação do ser humano pelo próprio ser humano. Nesse sentido, eu penso que o trabalho nosso na escola, né, o trabalho nosso na educação, de modo geral, não só na escola, é um trabalho no sentido de superar, como eu disse, as formas de doutrinação existentes na nossa realidade social, entendendo que a realidade social, ideológica, cultural do capitalismo é uma realidade que depende, sim, para a sua sustentação ideológica de processos de doutrinação. Então, para nós buscarmos superar essa forma de sociedade, nós precisamos compreender essas formas de doutrinação e compreender como superar, como lutar contra essas formas de doutrinação. Foi também perguntado como trabalhar com os fundamentalismos na escola. Bom, eu penso que eu não vou entrar nessa discussão sobre fundamentalismo, que eu nem acho esse conceito também um conceito de muita precisão. Mas eu vou traduzir fundamentalismo mais com o significado de posições dogmáticas, sectárias e obscurantistas que chegam à sala de aula, né? Então, como trabalhar com isso? Eu acho que a melhor forma de trabalhar é desenvolvermos na escola um ambiente de discussão respeitosa, racional, cientificamente fundamentada e eticamente posicionada em favor da emancipação humana, e, nesse sentido, concepções dogmáticas que se oponham à emancipação humana, que difundam preconceitos, que se oponham ao conhecimento científico, à difusão do avanço do conhecimento humano, elas devem ser problematizadas, com respeito à pessoa, com respeito à individualidade da pessoa. Porque o fato de uma pessoa ter sido doutrinada numa concepção preconceituosa não nos autoriza de forma alguma a não respeitarmos essa pessoa como pessoa. Agora, respeitarmos ela como pessoa não significa que devemos respeitar formas opressivas de pensamento que ela, muitas vezes, sem ter consciência, está reproduzindo nos ambientes que frequenta.
Agora, as pessoas que são militantes conscientes do obscurantismo e que fazem das várias situações que elas buscam atacar aos outros, procuram difundir preconceitos e visões depreciativas em relação às outras pessoas, essas pessoas precisam ser ensinadas a respeitar o ser humano, a respeitar a dignidade humana, a respeitar o debate democrático, a respeitar a análise fundamentada, a respeitar as discussões que realmente visem fazer avançar, né, a sociedade, a humanidade e valorizar a dignidade da vida humana. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito tato para lidar com as diversas situações, porque é diferente uma situação que a gente esteja enfrentando um militante consciente do obscurantismo, de uma situação em que a gente esteja se deparando com uma pessoa que reproduz obscurantismo porque foi doutrinada nesse obscurantismo, mas que nós possamos aproveitar oportunidades para dialogar e conversar com essa pessoa no sentido de trabalhar valores éticos e perspectivas de conhecimento da realidade que se oponham ao obscurantismo. Então, não tem uma fórmula para como trabalhar isso na escola, para como trabalhar em sala de aula, mas é uma luta, é um desafio para nós educadores, que nós não podemos, de forma alguma, abrir mão da socialização do conhecimento por meio das instituições de ensino. Não sei se respondi satisfatoriamente às perguntas que foram formuladas. Ok, professor, valeu. Agora tem mais uma aqui, que é, na verdade, uma pergunta que é uma síntese de várias perguntas que chegaram aqui sobre esse mesmo tema. Então, nessa pergunta, eu vou contemplar aí várias outras que chegaram aqui. Em sua visão, sobre escola sem partido, em sua visão, escola sem partido é um movimento político? Como você analisa a penetração social de movimentos tipo escola sem partido no Brasil? Quais seriam as bases intelectuais desse movimento? Nessa pergunta, eu vou contemplar aí várias. Bom, em relação ao movimento Escola Sem Partido, já existem análises bastante consistentes, bastante aprofundadas de pesquisadores brasileiros, né? Nós tivemos aí a live com o professor Gaudêncio Frigoto. Ele e outros pesquisadores organizaram 2 excelentes coletâneas, né, sobre esse movimento Escola Sem Partido, com análises muito apropriadas em relação a esse movimento. Nós temos o livro também do professor Luiz Antônio Cunha, O Projeto Reacionário em Educação. Enfim, nós temos uma produção já bastante significativa que faz análise crítica do movimento Escola Sem Partido, e então eu não tenho muita coisa a acrescentar a essas importantes contribuições. Ao contrário, eu me apoio nessas contribuições. O comentário que eu faria é que o movimento Escola Sem Partido, né, ele é absolutamente contraditório, mas não contraditório no sentido de trabalhar com as contradições da realidade. Ele é contraditório no sentido de incoerente. Há incoerências assim crassas em toda a linha argumentativa desse movimento Escola Sem Partido e das pessoas que possam nem participar do movimento, mas que reproduzem perspectiva semelhante ou idêntica à desse movimento, né? Mas uma das incoerências que precisam ser... Bom, uma incoerência, o professor Luiz Antônio Cunha aponta no seu livro, né? Esse movimento fala de doutrinação política, embora se limite à apresentação caricata de alguns exemplos do que seria doutrinação política esquerdista nas escolas, mas esse movimento não faz qualquer menção, por exemplo,
a doutrinação religiosa nas escolas. E nós sabemos que ela existe. Só que como ela é naturalizada, como a sociedade não questiona essa doutrinação religiosa nas escolas, e como o movimento tem por objetivo tão somente atacar a escola democrática, atacar a educação democrática, o seu movimento, o seu objetivo, na verdade, é impedir a socialização do saber sistematizado. Então, é claro que ele não vai questionar esse tipo de doutrinação. Mas, como o professor Luiz Antônio Cunha assinala muito apropriadamente, ele questionaria a doutrinação se a vertente religiosa que estivesse sendo, vamos dizer, o indivíduo estivesse sendo doutrinado nessa vertente, fosse, por exemplo, de uma religião afro-brasileira. Aí eles apontariam como doutrinação. Mas eu acrescentaria algo que eu mencionei na minha fala, né, que existem outras formas de doutrinação que esse movimento, em absoluto, se propõe a questionar na escola, que é a doutrinação pró-capitalista, que é a doutrinação neoliberal. Eu vou dar um outro exemplo de doutrinação que existe na mídia, nas redes sociais, nas instituições brasileiras, inclusive também na educação, que é a doutrinação na ideia do empreendedorismo. O empreendedorismo é uma ideia que foi largamente difundida na sociedade brasileira como algo muito positivo. E é um processo tão intenso de doutrinação que as pessoas fazem empréstimo acreditando que vão montar o seu negócio, que vão ser livres porque montaram o seu negócio, e as pessoas se veem reféns do sistema financeiro internacional, do sistema bancário. As pessoas caem numa ilusão, numa enorme ilusão que é o empreendedorismo. E que agora, com a crise econômica decorrente da pandemia, a precariedade do empreendedor, do pequeno empreendedor, fica muito visível. Mas há um intenso processo de doutrinação favorável ao empreendedorismo. Então, o movimento Escola Sem Partido, ele não é um movimento contra a doutrinação, em absoluto. Aliás, ele difunde a sua retórica de maneira essencialmente doutrinadora. O que o movimento Escola Sem Partido faz é procurar doutrinar a sociedade brasileira, a população brasileira, doutrinar contra os professores, contra a escola pública, contra a socialização do conhecimento. Né? Então, é um movimento que é absolutamente falso naquilo que diz defender. Ele não defende de forma alguma a neutralidade da educação. O que ele defende, na verdade, é uma educação com aparência de neutra, porque não se posicione criticamente em relação aos gravíssimos problemas que a sociedade enfrenta já há algumas décadas. O problema da destruição ambiental, o problema do agravamento, do aprofundamento das desigualdades sociais, o problema do aumento da violência em escala mundial, violência essa gerada pela lógica inerente à sociedade capitalista, e o problema da perda cada vez maior de sentido das atividades humanas, que não seja o sentido dado pela busca de dinheiro. O dinheiro tornou-se o único sentido para as atividades. E esse esvaziamento, essa unilateralização do sentido das atividades humanas, transforma-se também em esvaziamento do sentido da vida. Cada vez mais, as pessoas estão sem sentido para a vida. São problemas que a sociedade capitalista não consegue resolver porque ela cria esses problemas. Acontece que movimentos como a Escola Sem Partido não querem que essas coisas sejam discutidas. Não querem que esses problemas sejam colocados. Não estou dizendo que as pessoas tenham que concordar com, por exemplo,
a avaliação que eu e outros colegas fazemos desses problemas. Não, as pessoas podem ter uma visão completamente diferente desses problemas. Mas isso precisa ser colocado em discussão. Por exemplo, no caso da destruição ambiental, a questão da obsolescência programada. Como é que podem dizer que o capitalismo pode desenvolver uma produção sustentável, um modo de produção sustentável do ponto de vista ambiental, se a produção é regida pela lógica da obsolescência programada? E eu pergunto, essa não é uma questão que deveria ser discutida com as novas gerações? Essa é uma questão em relação à qual os professores deveriam se manter neutros, ou seja, calados diante do fato de que a obsolescência programada destrói os recursos naturais, polui o planeta e, no limite, cria condições insustentáveis para não só para a vida humana, mas para a vida em geral nesse planeta? Então, o movimento Escola Sem Partido, o que ele quer evitar é que o conhecimento seja difundido gerando esse tipo de discussão. Veja, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos afirmando que não existe o problema do aquecimento global, que não é a poluição, não são as atividades humanas que geram o aquecimento global. Como vocês sabem, esse obscurantismo que agora espraia-se tão fortemente pela sociedade brasileira, ele é uma imitação barata do obscurantismo do presidente norte-americano Donald Trump, que vem afirmando já há bastante tempo que essa questão do aquecimento global é uma falsa questão, quando cientistas do mundo inteiro já demonstraram que é uma questão de grande importância, uma questão gravíssima. O movimento Escola Sem Partido, ele não quer a escola discutindo essas questões. Ele não quer a difusão do conhecimento. O que ele quer é doutrinação. Doutrinação dentro de uma visão de mundo que se limita às pessoas se levantarem todos os dias para irem trabalhar sem nunca questionarem para onde o mundo está caminhando, para onde a sociedade está caminhando e o que está sendo feito da vida humana. Valeu, professor, obrigado. Nós temos aqui também mais duas perguntas que eu vou colocar para você, mas que elas sintetizam várias que chegaram aqui. Tem mais essas duas, depois a gente tem mais uma pergunta que sintetiza também muitas que chegaram para a gente ir caminhando para o final. Professor, então é o seguinte, a pergunta é a seguinte, a EAD está sendo utilizada até na educação infantil, devido à suspensão de aula para a prevenção do Covid-19. Como organizar os educadores para resistir? A outra pergunta, que também está dentro desse tema, mas que propõe pensar sob outro ponto de vista, é o seguinte: o ensino remoto não é uma boa opção, mas os filhos das elites continuam a ter acesso a cursos, biblioteca particular e tecnologias diversas. O que fazer para os filhos da classe trabalhadora? Mas que... Bom, primeiro eu vou responder a questão fora do contexto da pandemia e então tentar abordá-la no contexto da pandemia, né? Mas eu entendo que a pergunta foi feita nesse contexto. Fora do contexto da pandemia, as pessoas que me conhecem, que conhecem meus escritos, minhas palestras, minhas aulas, etc., sabem que eu não sou favorável à EAD como como substituição à educação presencial. Eu sempre fui e continuo favorável à educação na sua forma presencial. A educação escolar, ela precisa ocorrer na sua forma presencial. A EAD não tem condições de ter a qualidade humana necessária à educação escolar e essa qualidade, ela só é possível na educação presencial. Então,
primeiro comentário. Isso não quer dizer, porém, que eu seja contra o uso das tecnologias de informação, de comunicação, no sentido de enriquecimento da formação, da educação, do acesso ao conhecimento. Seria uma visão retrógrada, né, dizer que as tecnologias não possam ser usadas, não devam ser usadas para enriquecimento da formação. Agora, enriquecimento é uma coisa, complementação é uma coisa, outra coisa é substituição. Então, eu entendo que as tecnologias não substituem a relação professor, aluno e livro. A relação educativa precisa ter professor, precisa ter aluno, precisa ter livro em contato presencial. Colocado isso, né, e colocado que as tecnologias podem ser usadas para complementação. E fazer mais um comentário. Já há bastante tempo venho sendo crítico da ideia de que a existência das chamadas novas tecnologias de informação e comunicação tenha criado algo que possa ser chamado de sociedade do conhecimento, ou seja, que o acesso ao conhecimento estaria plenamente democratizado, tornando dispensável a escola como instituição de socialização do conhecimento. No meu entender, isso é um mito, isso é uma ilusão, não existe essa tal sociedade do conhecimento, né? E o uso dessas tecnologias de informação e comunicação não tem propiciado mais acesso ao conhecimento, não tem elevado o nível de conhecimento da população em geral. Então, eu acho que isso já está, inclusive, socialmente demonstrado. O que a existência pura e simples dessas tecnologias não leva à democratização do acesso ao conhecimento. Agora, estamos numa situação de pandemia, em que as pessoas precisam ficar em casa para se proteger, para proteger sua família, para evitar um avanço acelerado da contaminação pelo vírus, para que as autoridades, os agentes da área de saúde, os profissionais da área de saúde, as instalações médico-hospitalares possam atender aos atingidos pela epidemia de maneira a garantir o melhor possível, né, o atendimento, salvar vidas humanas, etc., o que se torna impossível se a epidemia alcança níveis muito elevados e o sistema médico hospitalar, o sistema de saúde entra em colapso. Então, tudo que se deve evitar é o colapso desse sistema, para que as pessoas possam ser atendidas, né, possam ser socorridas, e não só, claro, as pessoas atingidas pelo vírus, mas as pessoas com todo tipo de problemas de saúde. Bom, nesse contexto, então, as aulas estão suspensas e devem continuar suspensas, as pessoas estão em casa, e aí nós temos, mais uma vez, uma situação de desigualdade. Desigualdade no nosso sistema educacional. Nós temos a situação em que alunos de escolas privadas que tenham acesso à internet de banda larga, a equipamentos que permitam uma forma de comunicação mais ou menos adequada com essa que nós estamos usando no momento, que é mais ou menos adequada, né? Ela não é 100% adequada. Então, esses alunos estão tendo aulas, esses alunos estão tendo uma certa continuidade da sua vida escolar, embora, assinale-se, essa continuidade não seja da mesma qualidade que a educação presencial. Mas nós estamos tendo a reprodução dessa situação de desigualdade porque os alunos da rede pública não estão tendo acesso a isso, e não só porque a rede pública não esteja disponibilizando, mas porque as condições de vida dos alunos da rede pública muitas vezes não permitem esse acesso, porque não tem acesso por exemplo, conexão de banda larga, a equipamentos tecnológicos, enfim, que permitam
a realização da EAD com um mínimo de qualidade, mesmo considerando-se que a EAD não tem condições de ter a mesma, na minha posição, a mesma qualidade da educação presencial. O que fazer? Não sei responder. Não sei, não tenho, não vou inventar uma resposta, seria responsabilidade minha tentar inventar uma resposta nesse momento. Né? Eu acho que nesse momento, pessoas que compreendam, que dominem melhor esta questão do uso das tecnologias, sem a fetichização da tecnologia, né? Fetichização essa que, infelizmente, tem sim estado presente, tem dominado os discursos sobre a importância da tecnologia para a educação, desde o tecnicismo lá da década de 70 do século passado até o tecnicismo contemporâneo, né? Existe a fetichização da tecnologia, existe a mistificação da capacidade da tecnologia de resolver problemas. Então, eu espero que aqueles que dominam mais esses recursos possam agora fazer uma análise desmistificada, não fetichizadora e não mercadológica da tecnologia para investigar, para averiguar até que ponto ela possa ser usada em benefício dos alunos das redes públicas de ensino. Mas eu, pessoalmente, não tenho resposta a essa questão. O que eu penso é que nós não podemos fingir que o problema está sendo resolvido, fingir que a educação está sendo mantida com qualidade, que os alunos estão aprendendo, que os alunos estão sendo ensinados. Nós não podemos usar a tecnologia para fingir que está tudo normal. Porque se nós fizermos isso, no meu entender, o prejuízo para a formação dos alunos será ainda maior. E nós temos que ter clareza do quanto é possível ou quanto não seja possível atingir a todos os alunos da rede pública. Porque da mesma forma que para a educação presencial nós precisamos de transporte para que os alunos cheguem à escola, e esse transporte é importante, porque não podemos simplesmente dizer, problema de cada um, como é que chega à escola. É preciso ter transporte para que as crianças, para que os jovens cheguem à escola. Se vamos falar de uso de tecnologia, é preciso que as condições sejam oferecidas. E quando falamos em condições, nós devemos pensar nas condições sociais de vida como um todo dos alunos. Eu pergunto, neste momento, os alunos estão em condições físicas, mentais, emocionais, de acompanharem um processo formativo com o uso de uma tecnologia de uma maneira totalmente diferente do que é um processo formativo presencial, numa situação de absoluta insegurança que todos estamos sentindo ao enfrentarmos essa pandemia. Então, esse é um aspecto que também precisa ser considerado. Então, é uma situação muito complexa, não quero de forma alguma apresentar aqui nenhuma visão simplificadora dessa situação, e como eu disse, eu não tenho respostas. Agora, a resposta que eu tenho é, se formos encontrar soluções, tem que ser soluções reais. Elas não podem ser fictícias, elas não podem ser enganosas. Porque se essas soluções não forem reais, temos que assumir que haverão, sim, consequências indesejáveis em termos de calendário escolar e etc. para os alunos. Meu professor, muito bom, obrigado. Nós temos aqui mais uma última pergunta que a gente deixou mesmo para o final, lembrando que a gente está sempre organizando ou tentando organizar as perguntas por temas e pegando uma ou outra que sintetize várias perguntas que chegam aqui para a gente. Então, a gente está fazendo assim de uma em uma, mas sintetizando várias outras que chegaram com o mesmo tema. Antes de fazer essa última pergunta, para que o professor possa responder e logo fazer as suas considerações finais, para a gente encerrando,
Só lembrando mais uma vez o nosso cronograma. Então, na semana que vem, dia 23/4, nós vamos ter Pandemia EAD, limites e possibilidades para uma escola popular. Então, nós vamos ter essa live às 19 horas. Então, o horário é 19 horas, com Isis Leite e Jefferson Gonzalez. No dia 30/4, Lucília Machado, a importância da Politecnia na atual conjuntura, às 19 horas também. 4/5, Gaudêncio Frigoto, Juventude e Trabalho no Pós-Pandemia, também às 19 horas. No dia 12/5, ainda às 19 horas, Dante Moura, a importância da rede federal na atual conjuntura de pandemia. Então, uma programação muito interessante que a gente pode acompanhar, deve acompanhar, para a gente pensar melhor a educação nesses tempos tão conturbados. Lembrem-se também de dar o like aqui, de se inscrever no canal, de acompanhar nossas redes sociais. Então, professor, a última pergunta aí quais as saídas para uma educação na perspectiva da classe trabalhadora em tempos de negação da ciência, de desmonte da educação pública? Se inscrever no canal, de acompanhar nossas redes sociais. Então, professor, a última pergunta aí. Bem, quais as saídas para uma na verdade, da classe trabalhadora? Não é uma saída propriamente, né? Não acho que assim tenhamos uma saída. Nós temos formas de enfrentamento, nós temos perspectivas de educação, nós temos perspectivas da sociedade e do que o que nós queremos lutar, pelo que nós queremos lutar, né, em termos de construção do futuro para as novas gerações, de transformação da sociedade. Então, nós não podemos, pelo fato de que o obscurantismo esteja tão difundido pela sociedade contemporânea, não só no Brasil, nós não podemos, por causa disso, abrir mão da nossa visão de educação, que é, como eu disse, né, a visão de uma escola democrática, de uma escola que socializa o conhecimento, a luta por um sistema público de educação que leve a todos, absolutamente todos os indivíduos das novas gerações, a todas as crianças, os adolescentes, aos jovens, leve o conhecimento científico, artístico, filosófico nas suas melhores e mais desenvolvidas e mais ricas expressões. A educação, ao lutar por esse ideal, estará assumindo uma posição que é política sem ser doutrinadora, que é política sem assumir uma posição sectária que impeça o desenvolvimento da autonomia intelectual e moral dos indivíduos. Defender a educação como uma parte importantíssima da luta pela superação de uma sociedade profundamente desigual, de uma sociedade desumana, de uma sociedade incapaz de resolver os problemas essenciais que a humanidade, com os quais a humanidade se depara na atualidade. Então, não tem uma fórmula mágica e nem tem assim uma visão absolutamente fantástica de educação. A visão de educação que nós defendemos é da educação que realmente faça todo o possível para difundir o conhecimento nas suas melhores expressões. Então, eu volto a algo que eu comentei. Nós precisamos defender que o conhecimento da realidade é possível, que a realidade existe, que ela pode ser conhecida, que ela pode ser explicada, que ela pode ser transformada. Mas a realidade, ela não é uma coisa monolítica e estática. A realidade, como escreveu Antônio Gramsci já há bastante tempo, ela não é só aquilo que existe, a realidade também contém as possibilidades. As possibilidades daquilo que ainda não existe.
E nós precisamos conhecer essa realidade com as suas possibilidades, para que a gente possa, então, se posicionar em relação a essas possibilidades e agir para que algumas delas se concretizem e outras delas não se concretizem. Nós não queremos, por exemplo, que se concretize a possibilidade da destruição ambiental total. Nós não queremos que se concretize a possibilidade de destruição das condições de vida nesse planeta. Nós não queremos que se concretize a possibilidade da barbárie tomar conta, em definitivo, das relações sociais. Nós não queremos que se concretize a possibilidade da guerra nuclear. Há uma série de possibilidades que nós não queremos que se concretizem. Mas há possibilidades que nós queremos, sim, lutar para que elas se concretizem. Desde as possibilidades de pleno desenvolvimento que existe em cada criança, porque cada criança é um ser repleto de possibilidades de desenvolvimento, até as possibilidades de emancipação de todas as formas de opressão que existem para a humanidade no seu todo. Nós estamos vivendo um período tão sombrio da história humana que parece até uma utopia irrealizável afirmar que a humanidade possa se libertar das muitas formas de opressão que existem. Pois isso não é uma utopia. Isso é uma possibilidade que existe. Agora, o fato das possibilidades existirem não quer dizer que elas se concretizarão espontaneamente. Para que essa possibilidade de emancipação da humanidade se concretize, é preciso haver uma mobilização coletiva ampla. E para que haja essa mobilização coletiva ampla, nós precisamos sim da educação. A educação não revolucionará a sociedade. A educação por si só não superará, não solucionará os grandes problemas que a humanidade tem diante de si. Mas a educação é parte do processo de enfrentamento desses problemas. Uma educação comprometida com a socialização do conhecimento. Essa não é uma tese nova, essa é uma tese que já vem sendo defendida pelos educadores que no Brasil e em vários outros países do mundo se posicionam em favor da emancipação humana e da educação democrática. Essa tese já existe há bastante tempo. O que nós temos que fazer é continuar a insistir nessa tese, a nos organizarmos em defesa dessa tese, porque o obscurantismo, por forte que ele pareça neste momento, ele não tem futuro. Ele não pode ser o futuro da humanidade. Nós venceremos o obscurantismo. A verdade, a difusão da verdade, a difusão do conhecimento pode vencer o obscurantismo. Eu não acredito que estejamos numa era da pós-verdade, como alguns afirmam. O que eu vejo, sim, é que há muita mentira, falsidade, falsificação da realidade sendo difundida e usada como estratégia de luta ideológica. A nossa estratégia deve ser exatamente a oposta: difundir o conhecimento, acreditar na capacidade da razão humana, acreditar nos valores éticos mais essencialmente emancipatórios, acreditar no potencial de humanidade que existe em cada criança, em cada adolescente, em cada jovem. Então, não há muita novidade no que nós defendemos para a educação. Porque, na verdade, o que nós defendemos é uma educação que se posicione contra a desumanização, se posicione a favor da dignidade da vida humana e do sentido humanizador das nossas ações em todos os campos da prática social. Professor Newton, a gente está chegando ao final aqui da nossa live, infelizmente. Eu queria agradecer mais uma vez imensamente a sua disponibilidade, as suas palavras, que sempre, ao ouvi-lo, nos enche de esperança e coragem para lutar por um mundo diferente, para lutar por um mundo que esteja além do horizonte do capital. Então, muito obrigado.
E a todos que estiveram aqui também, que acompanharam nossa live. Queria agradecer todos os presentes aí que ficaram desde o início. Lembrar que estão perguntando aqui se essa live fica gravada no nosso canal. Então, vocês podem entrar no canal, aproveitem para curtir a live, para se inscrever no canal. Então, ela fica gravada lá. Muitas perguntas foram feitas, infelizmente, a gente não pôde responder, não conseguiu responder aqui, mas nas próximas lives pode ter certeza que muitas dessas perguntas vão ser contempladas, inclusive muitas que foram feitas sobre EAD. Na próxima live, com a Isis, com o Jefferson, eles vão tratar dessas questões relacionadas a EAD. Então, não fiquem tristes, acompanhem o canal, que é mais útil. Então, professor, muito obrigado, valeu, boa noite, minha gente, nós estamos encerrando aqui. O professor quer dar um tchau aí ao pessoal? Vamos tratar dessas questões relacionadas a... Sim, uma última palavra. Eu queria que todas e todos que estão participando dessa atividade recebam o meu afetuoso abraço e a minha mensagem de esperança, realmente, de convicção de que, em primeiro lugar, nós venceremos, a humanidade vencerá esse vírus, e quando nós sairmos às ruas novamente, o obscurantismo ainda estará pelas ruas, mas nós venceremos o obscurantismo. Um abraço a todos vocês. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, nós venceremos, a humanidade vencerá esse vírus, e quando nós sairmos às ruas novamente, o obscurantismo ainda estará pelas ruas,